quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de geografia, iniciar a unidade 12, lá na página 100. Participação social no Brasil. Então, assim, a gente viu bastante história, né? Essa cidadania brasileira, vimos como isso aconteceu, vimos que os direitos foram tirados, depois a gente conseguiu de novo. Em geografia, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Então, lá na página 100, olhem ali a imagem que está disponível. Justiça Eleitoral, cabina de votação. Então, aqui a participação social está se referindo ao voto, né? Que nós temos esse direito, esse poder de escolha de quem vai nos representar. Então, ali na página 102, o poder público brasileiro. Como você já estudou, o poder público brasileiro é composto pelo poder legislativo, executivo e judiciário. Os representantes dos poderes executivo e legislativo são eleitos pela população brasileira de 4 em 4 anos por meio de voto. Então, nós que elegemos esses dois poderes do nosso país. Já os representantes do poder judiciário são escolhidos por outros poderes. Os três poderes estão em equilíbrio, nenhum possui maior poder que o outro, eles têm que trabalhar em conjunto pensando em um bem nacional. Você sabe qual é, no segundo parágrafo agora, você sabe qual é a diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo? Podem grifar. O Estado com E maiúsculo é a organização da sociedade composta por diversas instituições, ou seja, os poderes do nosso país. Então, o Estado que rege o país, o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, essa organização nós também podemos chamar de Estado. E o Estado com E minúsculo é uma divisão administrativa do território. Por exemplo, o Estado do Pará, o Estado do Paraná é o limite de região de um estado para o outro. Então, agora nessa figura abaixo, nós vamos ver os representantes de cada poder público que compõe o Estado brasileiro. Então, legislativo, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Esses são os legislativos que vão votar para as leis serem aprovadas ou não. Executivo, presidente, governadores e prefeitos, que são os que vão executar aquela lei que está sendo votada ou que foi aceita. E o judiciário, que é o que rege as leis, Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais e juízes. Virando a página agora, canais de participação popular. Na unidade anterior, nós estudamos várias associações comunitárias, várias ações sociais que permitem que a população participe dessa política, de movimentos sociais, de movimentos que buscam o direito das pessoas, qualidade de vida, entre outros. Essa participação popular dentro do governo. E no Brasil existem participação popular que contribuem para as políticas em todo o país. Então, a primeira que nós vamos ver aqui na página 103, conselhos municipais, podem iniciar grifando. Os conselhos municipais são importantes canais de participação popular. Eles aproximam a população do processo de criação de políticas públicas pelos órgãos municipais, ou seja, a prefeitura. Os conselhos são divididos em diversos temas de interesse da população, como saúde, educação, transporte, meio ambiente, segurança, esporte, moradia, direito da criança, escola, entre outros. E eles são compostos por representantes da prefeitura, da população e de entidades não governamentais, especialistas sobre o tema e discussão, entre outros. Então, ele é composto por essas características da população. E assim, eles veem qual é o tema a ser discutido, discutem sobre isso, vê como a prefeitura pode ajudar, como o governo da cidade pode ajudar e levam isso até os responsáveis
por fazer esse reajuste, por fazer essa ajuda. Então, isso são os conselhos municipais, que discutem e debatem sobre um tema que determinada população está pedindo e veem a melhor maneira do governo da cidade ajudar nisso. Virando a página agora, página 104. Audiências públicas. As audiências públicas são canais de participação popular em que as pessoas se reúnem para discutir um determinado tema, dar suas opiniões e solicitar que o poder público tome algumas medidas para melhorar as condições de vida da população. Podem grifar esse primeiro parágrafo. Eles têm o objetivo de proteger o meio... Um exemplo. Com o objetivo de proteger o meio ambiente, são debatidos nessas audiências públicas os impactos ambientais das obras de grande porte, como a construção de usinas, linhas de metrô, portos, rodovias, entre outros. Então, eles discutem isso. Aqui nós temos uma imagem de uma audiência pública para debater esses impactos ambientais. E os representantes da obra, os representantes do meio ambiente se unem nesse lugar para discutir, dando os pontos positivos e os pontos negativos, para eles chegarem a um consenso e ver qual é a melhor maneira disso ser feito ou descartar essa possibilidade. Nesse momento, nessa reunião, as pessoas podem questionar a importância dessa obra, dar opinião e sugerir alternativas para que ela haja o menor impacto possível. Congresso Nacional. O Congresso Nacional faz parte do Poder Legislativo e é composto pela Câmara de Deputados e pelo Senado. E é no Congresso que esses senadores e esses deputados têm a função de elaborar, revisar e aprovar leis sobre temas de interesse da população brasileira. Então, é lá, nesse Congresso Nacional, que saem as leis que regem o nosso país. São eles os responsáveis por votar nessa lei para que ela seja aderida ou não, ou projetos para o país também. O segundo parágrafo agora, a população também pode participar do processo de elaboração das leis do Congresso Nacional, por meio da, podem grifar, Comissão de Legislação Participativa, a CLP, onde as pessoas podem sugerir temas de acordo com as necessidades de suas comunidades. Então, a partir dessa comissão, as pessoas podem dar sugestões de leis e de programas sociais que podem ser feitos para ajudar essa comunidade que ela quer. Exemplo, você pode ter a ideia de uma lei que proíba jogar lixo em locais inadequados, como ruas ou no bairro em que você vive. Essa regra irá promover melhorias na qualidade de vida dos moradores. A ideia da lei poderá ser enviada para o Congresso e votada pelos parlamentares. E assim, se votada a favor, passará a valer e deverá ser seguida por todos. Agora, nós vamos lá na página 116, responder as questõezinhas que estão disponíveis lá na página. Então, a número 1, ligue os termos às respectivas características. Então, Poder Executivo, qual é a característica dele? Vocês vão ler e vão grifar. O Judiciário e o Legislativo. Depois, a número 2, complete com as autoridades públicas citadas abaixo. Então, dessas autoridades públicas, quais fazem parte do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário? Vocês têm essa informação aqui na página 102, né? Nesse esqueminha aqui, ó. Galerinha, a nossa primeira aula termina aqui. Um beijo e até a próxima.